Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Vera Iaconelli, que é diretora do Instituto Gerard de Psicanálise, autora de O Mal-Estar na Maternidade e Criar Filhos no Século XXI. Tudo bem, Vera? Tudo bem, Carla, e você? Tudo certinho. Só Prazer ter queria você. completar, Carla, que eu estou lançando Opa. a Manifesto Antimaternalista agora, 15 de setembro. Oh, maravilha. Então, já fico preparada para estar aqui conosco em breve. Vera, pegando o gancho do que aconteceu com a Larissa Manoela, até porque isso é muito mais comum do que a gente pensa, né? Eu queria entender como que a gente lida e identifica com todo esse ciclo de toxicidade, né, que acontece dentro da própria família. E eu vou começar com uma perguntinha básica, porque eu acho que é necessário, né, a gente falar para a consciência de quem não consegue entender, não consegue enxergar a gravidade do problema, né? Então eu começo com uma perguntinha básica, né? A família, ela pode ser considerada tóxica, os pais principalmente? Pode, né? Porque a família nada mais é do que um grupo de pessoas que se reuniu a partir de dois, né? Duas pessoas que tiveram uma identificação ali, o amor, né? Interesses comuns. E essas pessoas, ao se juntarem, elas juntam também a ascendência, que é os próprios pais, com outros valores, outros interesses, outras relações, e também, se tiverem uma descendência, vão criar aí mais um grupo de pessoas. Então, vamos supor, esse casal aí, os dois são corintianos, têm maior afinidade. Eles têm filhos que talvez se tornem palmeirenses, santistas, que vão casar com outras pessoas. Então, já vai começando a surgir ruídos nessas relações que podem ser bem ou mal administrados. Então, família não é uma ordem de relações protegidas dos problemas entre os humanos. Ao contrário, é justamente o núcleo onde mais coisas acontecem, mais afetivas, mais fortes, de amor e de ódio, estão encerradas nas famílias. Na hora que você junta duas pessoas com um nível de relação tão forte quanto dentro de uma família, a chance de aparecer alguma forma de violência não é pequena. E essa violência também diz respeito tanto à ascendência das gerações anteriores, mas à descendência também, porque os filhos também trazem novidades que às vezes a família não aceita. Então você imagina, entre a ascendência, quem veio antes da gente, a Uhum. gente e a nossa descendência, é muita gente com opiniões, desejos, religiões, crenças diferentes, tendo que administrar o Natal, as relações, né, todos os eventos familiares. Então, a chance de dar ruim dentro de uma família nunca é pequena. Ao mesmo tempo, a chance de dar bom também não é pequena, porque são relações amorosas, de transmissão de afeto e de valores. Mas eu quero dizer que assim, ali é um balaio de acontecimentos que tem potencial para tudo, para o bom e para o ruim. E como que a gente identifica esses sinais, Vera? Porque eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Ou uma das. Olha, eu acho que a gente identifica quando a gente percebe que nessas relações, nas diferenças expectativas, diferentes crenças, isso não está sendo respeitado. Isso pode não estar sendo respeitado na forma de várias violências, né? Abusos físicos, abusos sexuais, abusos psicológicos, né? No qual a gente força a barra para que o outro faça o que a gente quer em qualquer nível. Isso e essa toxicidade, ela vai aparecer mais muitas vezes na forma de sintoma, de sofrimento que alguém da família representa, né? Que apresenta para os demais. Então você vai ver crianças que estão adoecidas, a gente precisa entender se é a criança que não está lidando bem com a vida dela, a vida escolar, a vida amorosa, os amiguinhos, enfim, ou se é alguma coisa no seio da família que está colocada por intolerância, por impossibilidade de lidar com a diferença. Então, a toxicidade ela vai aparecer mais a partir do mal-estar que aparece nas figuras familiares, no adoecimento e no sofrimento das figuras familiares. Você pode dar algum exemplo de algum caso específico de como que a gente identifica isso? Por exemplo, num comportamento de um pai que priva o filho de certas coisas, ou quando ele exagera, né, em Então, determinadas situações. isso. Então, no embate entre as gerações, no embate entre filhos e mães e pais, né? O que a gente vai ver sempre é uma negociação. Os pais têm que ter um projeto de dizer, ó, você vai estudar em tal escola, a gente acha que essa escola é legal, você vai ficar nessa escola, é isso. E os pais têm que fazer isso. A criança não pode
né, decidir coisas dessa magnitude, ela vai ficar extremamente ansiosa, insegura, enfim. Ela não tem competência para isso, nem deveria ser chamada nesse lugar. Aí expõe nessa escola que para eles é um valor, e a criança não se adapta de jeito nenhum. Ela tenta e não se adapta, e ela começa, e aí ela negocia com os pais: olha, eu não estou feliz nessa escola, não vai rolar. E ela vai tentando isso, tá? Estou sofrendo, eu falo sobre isso e a gente tenta uma negociação. Mas se a coisa não vai de jeito nenhum, o que ela pode acabar adoecendo. Ou seja, nesse momento que a gente vai percebendo que a autoridade dos pais pode se tornar autoritarismo. Ou, por exemplo, com quem a criança vai namorar na vida adulta. Na vida adulta, então, a coisa fica muito mais complicada, porque na vida adulta se supõe que os pais não deveriam mais ter uma certa ingerência sobre os filhos, né? Porque se tornar adulta é justamente sair do guarda-chuva, né? Da proteção dos pais. Aí a gente vai vendo realmente o quanto pode ser tóxica essa relação, porque quando a criança é pequena, os pais ainda estão tentando ver o que dá certo, o que não dá. Mas a intransigência dos pais, né? Quando eles simplesmente ignoram o adoecimento da criança, ignoram o sofrimento da criança, ou são eles mesmos que imputam esse sofrimento, não porque coisas que eles têm que decidir, mas porque exigem da criança coisas que não são próprias, né? Como no caso do abuso sexual, ou pais que minam a autoestima da criança, dizendo que ela é feia, que ela é burra, que ela é gorda, que ela é... Ou, enfim, a gente tem várias ataques, né, violências dentro da família, são formas de mostrar que essa família tem uma relação tóxica com seus elementos, né? Como que os filhos poderiam, Vera, acho que isso depende muito da idade também, né, impor limite de alguma forma? Olha, as crianças sempre impõem limites, né? Os bebês cospem a comida que enfiam na boca deles, retêm as fezes quando os pais querem que eles façam cocô, quer dizer, ficam acordados quando os pais querem que... A gente sempre faz barreira ao desejo do outro desde bebê, né? E tudo bem, porque aí, enfim, tem uma hora que a criança cede, tem uma hora que os pais cedem, faz parte isso daí. A questão é que, às vezes, o limite não é suficiente, e aí a criança tende a adoecer. Para ver se alguém escuta, os pais ou alguém escuta que alguma coisa ali não está legal, porque o adoecimento sempre mobiliza outros elementos da família, de fora da família, né? Então, mas as crianças fazem barreira, elas fazem barreira adoecendo, elas fazem barreira com o próprio corpo, se negando a responder às demandas dos pais. Então, barreira, as crianças sempre colocam na gente, né? E a gente coloca nelas também, porque elas demandam coisas que a gente não pode dar, né? Mas eu acho que o adoecimento, vamos dizer, uma barreira mais saudável seria aquela na qual você chega para o outro e fala: olha, isso aqui não está legal, não estou gostando. Isso serve para qualquer relação. A primeira barreira, ela é uma barreira na ordem do diálogo. Mas se essa barreira não é escutada, a gente costuma partir para o adoecimento, principalmente as crianças que não têm nem tanta eloquência para falar, mas embora tenham, sim, muita competência para falar, não tem esse poder que o adulto tem na fala, elas tendem mais a aparecer com sintomas. Então, sintomas de não aprender na escola, sintomas psicossomáticos, né? A gente vai no comportamento. E futuramente, quais seriam esses sintomas, no caso que elas herdariam, né, de algo não resolvido? Quais seriam as consequências a longo prazo? Então, depende, primeiro, quando você é muito pequeno, a tendência é você fazer sintomas psicossomáticos, justamente porque a escuta do adulto costuma ser um pouco empobrecida do que se passa com a criança. Com a adolescência, com a vida adulta, você já vai chegando e dizendo o que você acha, que você pensa na melhor das hipóteses, né? Se isso funciona ou não, vai depender da resposta. E algumas coisas podem ficar crônicas mesmo, porque se você passa uma vida inteira, ninguém percebe o teu sintoma, ninguém te escuta, você pode ficar pensando que a vida é assim mesmo e que nem adianta falar. Então as pessoas se fecham, né? Agora tem uma diferença importante quando a criança ela acha que ela é que está errada. Porque quando você ainda está se queixando, você ainda está achando que tem algo do outro aí. Como as crianças são muito capturadas pelos pais afetivamente, isso tem um lado bom e isso tem um lado ruim. Pode ser que a criança nem consiga entender que aquele mal-estar que ela vive diz respeito aos pais e fica totalmente capturada e alienada. Esse seria o pior diagnóstico. A criança que em nenhum momento se rebela, que em nenhum momento fala do desejo dela, que em nenhum momento se opõe aos pais.
porque ela fica tão capturada que o abuso para ela não é abuso, é como deve ser. Os pais falam que ela é feia, e ela acha que ela é feia mesmo e tudo bem. Né? Os pais acham que eles têm direito sobre tudo e ela cede, porque ela acha que eles de fato têm. Então, tem situações diferentes aí. Eu, inclusive, lembrei de uma aqui, particular na minha família, né? Os pais nem os filhos têm noção do ciclo vicioso no qual eles se encontram. E é engraçado isso, né? Porque imagine só, os pais acham que estão dando carinho, né? E é um carinho excessivo, nossa, totalmente tóxico, e eles não têm noção, eles acham que é simplesmente amor. E o pior é que a pessoa, o filho, no caso, ele dá espaço para isso, ele não percebe. É complicado, né? Imagine só, a gente está falando de pais, de um relacionamento tóxico que parte dos pais. Imagine quando nenhum nem outro tem essa consciência, nem o pai, nem o filho. Mas também a gente tem que entender assim que, claro, quando você tem filhos, né, a descendência está sempre referida à ascendência. Então, os filhos você vai usar o modelo que você teve antes com seus pais. Esse modelo pode ser, quero fazer igualzinho que eles fizeram, quero fazer exatamente o oposto, né? Então, a depender do que se transmite. Mas dentro de uma família, existe uma coisa muito bonita que a Natália Ginsburg, que é uma escritora, diz, que chama o léxico familiar. Uma família, ela tem um jeitão, né? Então, por exemplo, família italiana, todo mundo grita com todo mundo, e pode ser extremamente violento. Mas aquilo está normatizado dentro daquela família, entendeu? Ou a família é super invasiva, todo mundo dá palpite na vida de todo mundo. Isso pode ser extremamente violento. E aí, de repente, aquilo se perpetua, geração após geração, até que aparece um que fala: não, comigo não. Não quero que ninguém grite, não quero que ninguém se meta, não quero que ninguém fique perto demais. E aí que aparece nessa diferença a possibilidade dessa família se repensar. Outra coisa é que coisas que a gente chamava violência há 20 anos atrás, que a gente chama violência hoje, há 20 anos atrás não era violência. Então, por exemplo, bater. Bater era uma coisa que simplesmente os pais faziam. E nenhum pai falava, aquele pai é um monstro que bate, meu pai foi um monstro que bateu. Era totalmente dentro das normas sociais, não era considerado uma violência. Depois, com a mudança de comportamento, a mudança de mentalidade, aquilo passa a ser considerado violência. E aí a gente tem que rever a nossa posição. Então, mesmo que é violência, o que é tóxico, pode mudar de uma geração para outra. Eu acho que a medida do adoecimento é que é uma medida que nos deixa bem claro de que alguma coisa não está legal, né? E também de uma infelicidade muito grande, de um sofrimento muito grande, né? Mas a gente tem que pensar cada caso, né? Porque às vezes uma família, quando encontram duas famílias que têm léxicos muito diferentes, uma pode estranhar muito a outra. Fala, nossa, mas tua família faz assim? Faz. A tua família faz aquele? Faz. A tua família é fria. Não, a tua família se mete demais. Tem uma cultura familiar, né? Por isso que é sempre bom entrar o diferente na família, porque ele vai fazer com que a família se repense, né? Na melhor das hipóteses. Inclusive, me parece muito o caso da Larissa Manoela, né? Assim que chegou o namorado dela, acho que ele ajudou de alguma forma, né, ela a perceber a situação, né, na qual ela se encontrava. Falando do caso da Larissa Manoela, Vera, a gente sabe que os pais eles auxiliaram desde muito cedo, óbvio, porque ela começou a carreira muito cedo. Mas você acredita que exista, que tenha a umidade certa para que a criança, jovem, enfim, passe a ter mais conhecimento e autonomia sobre o próprio dinheiro? Olha, no Brasil, as leis sobre a administração do trabalho infantil são muito claras e muito bem aplicadas e não tem nenhuma novidade. A gente não precisa inventar a roda para proteger essas crianças, não. Então, eu não entendo porque uma criança já desde pequena não saberia que o dinheiro dela vai para uma conta, que vai ficar disponível quando ela for maior, ou o que quer que for o caso ali. Não tem por que não falar, olha, esse trabalho dá dinheiro, o dinheiro vai ficar guardado, quando você for maior você vai poder usar, porque não tem nada de misterioso na forma como é possível uma criança trabalhar na infância e ter acesso a seu dinheiro na vida adulta, né? Não é uma brincadeira, ela tem que saber que ela está trabalhando, ela pode até se divertir muito, mas ela tem que saber que isso está, por exemplo, no lugar, como a gente trabalha com estudo, né? Estaria ali no lugar das tarefas que ela está aceitando fazer e que os pais estão proporcionando que aconteça, né? Então é papo reto, assim, não tem nenhum mistério aí. E a criança pode a qualquer momento falar: não quero mais brincar disso, não quero nada disso.
E isso é uma responsabilidade de ambos, né? A gente viu muito, inclusive acho que você escreveu sobre isso, né? A gente viu muitas críticas à mãe, né? E não ao pai, né? Da mesma forma. É bom a Exatamente, gente. quer dizer, onde tem uma família com mãe e pai, a gente tem que entender, quer dizer, onde estão os pais, onde estão os avós, onde estavam as outras pessoas dessa família, e quando tem só a mãe, a gente tem que se perguntar onde está o pai, né? Porque a não ser que ela Pois, seja viúva, a gente tem que sempre tem um pai que ninguém nasceu sem pai, né? Não existe. Então, por ação ou por omissão, a gente tem esses dois grandes responsáveis pelo tudo que foi feito. A tendência é que a gente achar que se trata só da mãe, eu acho isso aí extremamente misógino. Eu acho que ali a gente tem que botar os dois na conta, porque, claro, se a mãe faz uma coisa ou o pai fazem uma coisa muito terrível com a criança, é de se esperar que o outro chegue para salvar a criança, né? Se você descobre que seu filho está sendo abusado, de qualquer tipo de abuso, você vai lá e vai impedir que isso aconteça. Agora, se você não impede, você faz parte do problema e não da solução, né? Vera, e acho que puxando para o seu livro, para a gente encerrar, Criar Filhos no Século XXI, né? Uhum. Tem algum caminho, né, mais adequado que os pais precisem seguir, principalmente nos tempos atuais, né? Algumas práticas saudáveis que podem ser adotadas? Olha, eu acho que a gente sempre tem um filho a partir de uma certa expectativa, fantasia, muito antes dele nascer, né? Quer dizer, que depois você olha para o filho e fala, quando eu crescer, quando ele crescer, eu quero que ele seja médico, eu quero que ele seja inteligente, que ele dance, que ele. X. A gente sempre tem projeto para o filho, isso é importante, é bonito, não tem nada de ruim nisso. Muito frequentemente os projetos são inconscientes, eu quero que ele cuide de mim na velhice, eu quero que ele seja o que eu não fui, enfim, né? Mas o filho nasce e ele é, o que dá para ser. Então, eu acho que a gente, como pais, é importante a gente ficar atento ao que nos motivou de fato a ter esse filho, né? Sempre checando ali o que está em jogo no nosso desejo ali, e sempre retificando isso com o filho que nasce, que não é o nosso desejo, ele é quem ele é. E é nessa retificação que tem o amor. Então, eu acho que tem que ter uma honestidade com a gente, e as nossas motivações para ter filho não são nada gloriosas, são, queria companhia, queria uma menininha para vestir com a roupa tal. Não precisa procurar nada muito messiânico, porque a gente é assim. E também esse filho vai ser o que ele puder ser. Então, sempre retificando entre a nossa fantasia do que a gente esperava e o que a pessoa pode ser, para tentar nesse meio descobrir o amor, né? Porque o amor é amar o que o outro é e não a nossa fantasia narcisista, né? Então, é um processo de autoconhecimento ter filho. Exatamente, disse tudo. É isso, Vera, te agradeço pela participação e espero que você esteja aqui conosco muito em breve para comentar sobre o seu novo livro. Carla, agradeço também. O novo livro fala um pouco dessa de achar que tudo é a mãe, né? E desresponsabilizar o resto da sociedade, não só os pais. Mas eu volto para falar mais sobre isso sim. Obrigada. Excelente, eu que agradeço. Obrigada, Vera. Tchau, tchau. Tchau.